verso 31. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes e aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus 6,31. Todos têm aí? Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai querido, nosso amado Jesus, mais uma noite queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, agradecer pelo bendito privilégio, Pai, de poder ler a tua palavra e ter a liberdade de cultuar ao Senhor, de expressar, Pai, para o mundo a nossa fé, de testificar, Pai, o quão felizes e gratos somos por crermos em sua palavra, por buscarmos o reino do Senhor e a sua justiça. Que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra, ungindo e inspirando o que fala, o que ouve, que o Senhor possa se fazer presente em cada palavra, ó Pai, que iremos falar aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos através da internet e que eles possam também receber a porção desta noite em seus corações. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor para continuarmos falando da palavra, testificando do reino de Deus, e nós vamos falar um pouquinho nesta noite acerca de Jesus e Brana, reino e justiça de Deus. Quando nós falamos sobre reino e justiça de Deus, às vezes somos propensos a pensar que a justiça de Deus seria uma justiça, um juízo decretado sobre a pessoa, né? Imaginamos que possa ser alguma condenação sobre a pessoa, né? Mas nós temos que saber que a justiça de Deus é o cumprimento de sua palavra. Então nós devemos buscar o reino de Deus, que é sua palavra, mas também a justiça, que é o cumprimento da palavra. Você pode ter o reino de Deus, a palavra do Senhor, mas se você não tiver o cumprimento dela, de nada lhe adiantou você ter a palavra. Porque a nossa fé, ela tem que ser mostrada pelas nossas obras. E quando Deus nos pede para buscar o seu reino e a sua justiça, aquilo deve se cumprir em nossas vidas. Porque o reino de Deus está em cada profecia que Deus trouxe para nós. Não adianta nós andarmos com a Bíblia sem ver o cumprimento da palavra. Não adianta dizermos que temos o reino de Deus se não vemos o cumprimento da palavra de Deus. Porque o reino de Deus é a sua palavra. É uma palavra de promessa. É algo que Deus deixou para o homem e a mulher. Mas a justiça é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é justo porque Ele cumpre sua palavra. Então, o reino de Deus e sua justiça, a promessa de Deus e o cumprimento da palavra. Isso não quer dizer somente nas profecias, mas se o homem e a mulher quer ser feliz, ele deve buscar a palavra de Deus e o cumprimento da mesma na nossa vida. A nossa felicidade, a felicidade do homem e da mulher, consiste em ter o cumprimento da palavra em sua vida. Nós podemos colocar muitas coisas na frente
do reino da palavra e da sua justiça, mas nunca teremos alegria, tá certo? Jesus está mostrando que a alegria do homem e da mulher está em buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, o cumprimento da palavra na nossa vida. Não adianta nós dizermos que cremos na palavra, se aquilo não cumpre em nossas vidas, a justiça de Deus não está em nós. Devemos ter a palavra, o reino de Deus e o cumprimento da mesma na nossa vida. Isto se aplica em todas as fases da nossa vida. Às vezes as pessoas querem bênçãos de Deus, mas não têm na vida delas o cumprimento da palavra. As pessoas por desobediência e por incredulidade, impedem de Deus abençoar suas vidas. Porque Deus prometeu que todas as coisas seriam acrescentadas, mas eu deveria buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. As pessoas, elas não param para considerar a palavra de Deus. Às vezes, uma cura que você precisa no seu corpo, uma solução de um problema na tua vida, depende de você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas querem bênçãos materiais, as pessoas querem cura divina, as pessoas querem felicidade na vida, mas elas se esquecem que a palavra de Deus, ela não passa. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Buscai primeiro o reino de Deus, colocai Deus em primeiro lugar, buscai o cumprimento da palavra, a revelação da promessa de Deus. E tudo que você precisa concernente às coisas materiais, a felicidade na sua vida, a cura divina que você precisa, isto vai ser acrescentado porque é uma promessa. Nós devemos considerar em nosso coração a palavra de Deus em obediência. Buscai primeiro o reino, buscai a palavra de Deus e o seu cumprimento. Porque do contrário, não adianta você ter a palavra sem o cumprimento. E as pessoas perdem o reino e a justiça de Deus, porque não conseguem ver Deus cumprindo sua palavra, fazendo justiça ao seu reino. Amém? Então você deve pensar nestas coisas, porque o reino de Deus é sua palavra, é a promessa que Deus deixa para cada um de nós. Mas a justiça deve ser acrescentada ao reino, porque se não houver justiça, a palavra se tornou vã. E o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas Ele faria justiça, Ele cumpriria cada promessa que Ele deixou. Amém? Então, nesta noite, nós estamos aqui para ter não só a palavra de promessa, mas o cumprimento, a justiça do cumprimento de cada promessa que Deus deixou para nós. As pessoas, elas andam com a Bíblia debaixo do braço, elas colocam a Bíblia na cabeceira da cama, mas elas não têm a justiça de Deus na vida delas, porque a bênção está condicionada à palavra, o reino de Deus, cumprir em justiça na vida de cada um de nós. As pessoas estão procurando felicidade num casamento, quando na verdade o marido não faz justiça da palavra em sua vida, porque existe uma promessa de bênção para uma vida de um casal, existe uma promessa de bênção para o jovem, para todos nós existe uma promessa de bênção, desde que a palavra de Deus, o reino de Deus, se cumpra como justiça na nossa vida. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, o reino de Deus é sua palavra de promessa. Amém? A justiça de Deus é o cumprimento de cada promessa da palavra. Buscai primeiro o reino e a revelação, a manifestação da palavra, a justiça de Deus. Deus é justiça, Ele é justo porque cumpre a sua palavra. Deus, Ele tem um reino e é sua palavra escrita, profetizada nesta Bíblia. Mas a justiça é a revelação, o cumprimento de cada promessa deixada pelo nosso Deus. Amém? Então a justiça de Deus é sua palavra revelada.
Nós não podemos buscar ou ter só a palavra escrita. Precisamos do cumprimento, da justiça, da revelação, da promessa. Se você observar, nós tivemos no Velho Testamento, as promessas da palavra de Deus. O reino de Deus foi estabelecido no coração de cada judeu israelita do Velho Testamento, com uma promessa de que viria um Messias para cumprir cada promessa. Eles tinham o reino de promessas de um Messias. Mas quando Jesus entrou em cena, Jesus era a justiça de Deus, cumprindo cada profecia acerca do reino de Deus e sua palavra. Amém? Quem não recebeu o Messias, perdeu a justiça de Deus. Não adiantou nada eles terem a promessa dos profetas, dos patriarcas, escritas nos seus testamentos, na sua Torá, Se eles não viram Deus cumprindo com justiça na vida de Jesus cada promessa, eles perderam o reino e a justiça de Deus. Amém? Então nós tivemos no Velho Testamento muitas promessas do reino para os judeus. O reino de Deus estava entre os judeus do Velho Testamento, através das promessas deixadas por cada profeta. Mas quando Jesus entra em cena, Jesus era a justiça, era Deus cumprindo sua palavra, era Deus revelando o seu reino, a sua palavra. Amém? Porque é isto que é. Justiça é o cumprimento de uma promessa que Deus faz. Então, devemos aplicar o reino de Deus em nossas vidas, mas fazer justiça, obedecendo cada palavra, se esperamos alguma bênção ser acrescentada na nossa vida. Não podemos passar por cima da palavra de Deus. Jesus deixou a promessa, mas nós temos que fazer algo. Nós temos que buscar a palavra e o cumprimento dela na nossa vida. Não adianta as palavras de Deus ficarem só na letra, só na capa do livro. As palavras da Bíblia, ela tem que fazer justiça na vida de cada um de nós. Amém? Os judeus, eles tinham o reino de Deus ali, quando cada profeta entrou em cena e trouxe as profecias do Velho Testamento acerca do Messias que viria. Eles tinham, cada profeta que entrou em cena, deixou estabelecido no coração daqueles judeus o reino, a palavra, a profecia, a promessa. Mas eles tinham que esperar a justiça de Deus, cumprindo naquele homem chamado Jesus, cada palavra escrita acerca de Deus e de Jesus. Quando Jesus entra em cena, ele era a pura e a completa justiça de Deus. Jesus era, amém? Cada profeta enviado foi o reino de Deus e sua palavra. Mas Jesus era o cumprimento, o Messias era a revelação de cada promessa escrita, de cada profecia escrita, porque Deus, sendo justo e bom, ele é cumpridor da sua palavra. Amém? Então, irmãos, Jesus, cumprindo sua palavra prometida, era a justiça de Deus para os judeus. O reino de Deus, sua palavra, mas também a justiça, o cumprimento da palavra. Por isso, quando Jesus, ele entrou em cena, ele foi indagado por João Batista na água, Eu necessito, disse João Batista, eu necessito de ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas ali estava a justiça de Deus. Jesus disse, deixai por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Tudo aquilo que foi falado a meu respeito, tudo aquilo que os profetas profetizaram da minha vida, estou fazendo justiça. Assim nos convém cumprir, realizar, manifestar, revelar cada promessa do Velho Testamento. É assim que estava entre os judeus o reino de Deus e a sua justiça. Sempre
o reino de Deus esteve entre os homens. A palavra de Deus sempre esteve entre os homens como uma promessa. Mas Deus também, sendo bom, Ele sempre foi justo em cumprir cada promessa. Porque nos convém cumprir toda a justiça. Deus agora tinha na terra ali o seu reino, a sua justiça cumprindo a manifestação de toda a promessa ali para os judeus, né? Devemos falar dos judeus e trazer para os nossos dias, porque Deus nunca deixou o homem e a mulher sem o seu reino, sem a sua palavra. Mas também Deus, Ele sempre foi fiel em cumprir, trazer justiça a cada palavra prometida. Amém? Então, para cada promessa do reino de Deus, da sua palavra, existe a justiça, o cumprimento, a revelação, a manifestação de sua palavra. A Bíblia diz que é bem-aventurado, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado, diz o profeta? Aquele que tem a alegria dos céus, aquele que veio dos céus, aquele que tem a eternidade no seu coração. Bem-aventurado é aquele que tem o quê? Fome e sede da justiça de Deus. Não é bem-aventurado aquele que tem fome e ganância e fome de ganhar dinheiro, de ganhar isso, de ganhar... Não, bem-aventurado é ter alegria dos céus. Ter alegria dos céus é ter predestinação na eternidade. Somente os que são predestinados têm alegria do céu. Estes são bem-aventurados porque têm fome e sede de justiça. Não é fome e sede de vingança, não. É fome e sede do cumprimento, da revelação da palavra. Sabe por que as pessoas não atingem e não conseguem ver a palavra manifestada? Elas não têm desejo de justiça. Elas não esperam o cumprimento da palavra. Elas dizem que creem, mas suas atitudes mostram que elas não creem. Porque o coração do eleito bem-aventurado está cheio de fome, de desejo, por ver o cumprimento de cada palavra. Amém? Então, bem-aventurados que têm fome e sede do cumprimento da palavra, da revelação, de ver a manifestação da palavra, da justiça de Deus. Sabe o que é a revelação da palavra? É a justiça, é Deus cumprindo o que Ele prometeu. Porque você é feliz nesta noite? Porque nós somos saciados. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede da revelação, do cumprimento da palavra, porque eles serão o quê? Fartos. Então, meu irmão, bem-aventurado é você que tem sede no coração por ver as promessas deste dia, na justiça do cumprimento da palavra de Deus. Então nós nunca, se você observar, a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, o que aconteceria? Se cumpriria, se faria justiça a cada promessa deixada por Deus. Ou seja, nós seríamos fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede da revelação, da justiça de Deus, porque eles serão fartos, ou seja, terão fartura em seu coração, porque Deus iria cumprir na vida de cada um desses que tem fome, sede, não pelas coisas do mundo, não pela fama, não fome por mulher, não fome por riquezas, mas fome pela revelação. Fome, ansiedade de ver a revelação da palavra de Deus. A Bíblia chama esses de bem-aventurados. É que tem a alegria celestial. Um coração que não tem fome de justiça. Um coração que não busca a revelação da palavra. Que não tem desejo de ver o cumprimento da palavra. É um miserável, é um desgraçado, é um nu, é um cego laodiceano. Porque bem-aventurado é se você tiver fome de ver Deus cumprindo sua palavra. Amém? Então, quando nós olhamos para os dias em que nós vivemos, irmãos, nunca nós tivemos tanta fartura hoje. Nunca nós fomos tão fartos do cumprimento da palavra de Deus, da justiça de Deus, nesses últimos dias através de uma mensagem.
Você pode perceber que o próprio João, quando ele vai ao sétimo anjo, ele tem o seu ventre farto. Ele come o livrinho dos 7 trovões, entregado pela mão do sétimo anjo, que foi a justiça de Deus na terra nesses últimos dias. Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá, se fará justiça a cada promessa deixada ali por Jesus. Enquanto Jesus fazia justiça ao Velho Testamento, ele deixava um reino estabelecido no coração dos homens e das mulheres. Jesus, ele veio estabelecer e deixar a justiça de cada promessa do Velho Testamento. Mas enquanto ele pregava, enquanto ele profetizava, ele era o quê? O reino de Deus. Foi isso que ele falou, arrependei-vos. Quando ele estava na terra, ele disse, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E enquanto Jesus fazia justiça às promessas do Velho Testamento, ele estabelecia um reino de promessas para a sua segunda vinda. Enquanto ele cumpria cada profecia, fazia justiça a cada profecia, revelava cada profecia em sua vida, ele deixava profecias de que ele voltaria, deixava para os gentios um reino de promessa. Porque, veja, o Velho Testamento foi o reino das promessas de Deus. Quando Jesus entrou em cena, ele era a justiça. De tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento, o povo tinha o reino de Deus em seus corações, aguardando a justiça e o cumprimento. E quando Jesus entrou em cena, ele fez justiça a cada profecia que falava acerca da vida dele. Certo? E enquanto ele profetizava o capítulo 24 de São Mateus, enquanto ele dava a João na ilha de Patmos todas as visões do livro selado com 7 selos, as profecias de 7 eras gentias, era estabelecido no coração dos gentios o reino de Deus. Mas viria um tempo que seria na voz do sétimo anjo, que ele cumpriria, faria justiça a cada promessa que foi falada acerca dele. Amém? João, irmãos, teve o seu ventre farto, cheio. Quando ele come o livrinho, ele come tudo aquilo que foi profetizado pelo sétimo anjo. Quando João come o livrinho, ele tem o seu coração farto de cada promessa cumprida na voz do sétimo anjo. Aquele João da ilha de Patmos, irmãos, ele teve seu ventre repleto, farto do cumprimento de todas as profecias prometidas pelo Senhor Jesus, que se cumpriu. Veja aqui, Jesus era o reino de Deus, mas Apocalipse 10, 7 era a justiça de Deus. Jesus prometeu que ele voltaria. São Lucas 17, 30. Quando Apocalipse 10, 7 é manifestado, ali estava Jesus na vida de William Branham, o sétimo anjo, fazendo justiça. Por isso você tem Jesus, a Bíblia, a promessa, que é o reino de Deus. Mas quando é manifestado Branham, o sétimo anjo, você tem a justiça de Deus. De que adiantaria a promessa? De que adianta Jesus deixar uma promessa se ele não cumprir? Amém? Por isso, buscai primeiro o reino, as promessas de Deus e a sua justiça, o cumprimento da palavra. Só assim você vai ter na sua vida as outras coisas que podem ser acrescentadas. Amém? Então, este João, aqui, depois do cumprimento do ministério do sétimo anjo, ele teve o seu ventre repleto da justiça de Deus, da revelação. Amém? Em Jesus, se os irmãos observarem, eu quero frisar bastante isso aqui, em Jesus tivemos a justiça de Deus cumprida na vida dos judeus ali para eles. Eles esperavam a justiça de Deus. Eles esperavam o Messias chegar. Eles esperavam este homem que foi prometido por Moisés, que foi prometido por Davi. Todos os profetas tinham a palavra, o reino estabelecido no coração, falando de Jesus, que ele viria e que ele seria a justiça de cada promessa, de cada profecia.
Jesus, quando ele entra em cena, ele foi a justiça de Deus de tudo o que foi prometido ali no Velho Testamento. Amém? Mas como falamos, ele, antes de partir, estabeleceu um reino no coração dos homens. Ele estabeleceu um reino ali, através de visões para João na ilha de Patmos. Um reino de 7 eras. Um reino de promessas de que ele retornaria. E antes dele partir, ele pregou São Mateus 24, né? Um reino de profecias. Ele prometeu a promessa dele, a justiça por cada era. Então, quando ele escreveu São Mateus, ali estava Jesus agora, não somente cumprindo a palavra, mas estabelecendo o seu reino para a sua segunda vinda, né? Então ele deixou o reino para nós ali em São João 14:12. Jesus disse: aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Deus ali estava estabelecendo um reino de uma promessa, que haveria um que creria nele e que faria as obras dele e as faria maiores. E nos dias da voz do 7º anjo se fez justiça a essa promessa. Brana entra em cena e cumpre o que estava escrito em São João 14:12, fazendo obras maiores, realizando maiores milagres, fazendo as mesmas obras de Jesus, manifestando o mesmo ministério de Jesus, porque foi isso que Jesus prometeu: aquele que crê em mim fará estas obras e fará as maiores. Nunca teve um homem que pisou na terra, que pôde fazer justiça a essa promessa, a não ser William Branham. William Branham, ele fez justiça a São João 14:12. Ele fez as obras de Jesus e fez maiores. William Branham, o 7º anjo, era a justiça de Deus para nós nesses últimos dias. Amém? Ele deixou o reino de Deus quando pregou São Lucas 17:30. Assim como foi nos dias de Ló, de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. E eu te pergunto, Deus não fez justiça quando enviou William Branham, tendo as mesmas características do próprio Deus, ali com Abraão nos dias de Ló, discernindo os pensamentos e intenção do coração? Quando William Branham entra em cena, ele fez justiça a São Lucas 17:30, porque ele, William Branham, cumpriu aquilo que Jesus falou. Jesus disse que aquele que crê em mim faria estas obras. Ele conheceria o coração das pessoas, a intenção e os pensamentos das pessoas. São Lucas 17:30. Os Estados Unidos, no tempo dos Estados Unidos, ali estava aquela cena, o povo sodomita, como Sodoma e Gomorra. As pessoas veem o sodomismo, veem o sodomismo em todos os lugares, só não conseguem ver a justiça de Deus, que disse que nesses dias o Filho do Homem se revelaria. Amém? Então, quando William Branham entra em cena, ele era a justiça de São Lucas 17:30. Ele manifestou o Filho do Homem antes do arrebatamento. As pessoas têm o reino desta promessa, mas quando Deus cumpre, faz justiça, cadê o povo para crer em Apocalipse 10:7 como justiça do Filho do Homem manifestado? Amém? As pessoas não conseguem ver que Abraão esteve ali na tenda e chegou um ali que era o próprio Deus. E o Senhor Jesus deixou uma promessa, que como foi nos dias de Ló e Abraão, assim seria quando Deus retornaria na terra como sendo o próprio Deus. William Branham fez justiça a São Lucas 17:30, quando o Filho do Homem foi manifestado entre os seres humanos. Mas cadê o povo para buscar esta promessa? Cadê os crentes para crer que Deus deixou uma promessa para William Branham, que como foi com João Batista, seria a mensagem dele? Cadê o povo para crer que William Branham introduziria o Messias? Porque João Batista estava na terra quando o Messias veio. Oh, irmãos, existe uma promessa de Zacarias 14:6. 14:6.
ele deixou este reino estabelecido através do profeta Zacarias. Ele disse que no entardecer haveria luz. Tá certo? No entardecer haveria luz. Este foi o reino que Zacarias deixou para o povo crer. Mas quando surgiu Apocalipse 10, 7, era a justiça de Zacarias 14, 6. Certo? William Branham, a luz lá no Monte Pôr do Sol, ali estava a luz do entardecer, a justiça de Deus cumprindo Zacarias 6. De que adianta você dizer que crê em Zacarias 14, 6, o reino? Zacarias 14, 6 é o reino de Deus. Mas Apocalipse 10, 7 é a justiça, o cumprimento de Zacarias. De que adianta você dizer que crê em Zacarias, se você não vê Apocalipse 10? De que adianta você dizer que crê em Lucas 17, 30, o reino de Deus, e quando ele faz justiça em Apocalipse 10, 7, você não crê? Amém? Ele deixou também, sabe o quê? Uma promessa em Mateus 17, 11. Sabe o que é Mateus 17, 11? Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí o povo anda com o reino de Deus, as promessas de Deus, mas não tem a justiça de Deus. Irmãos, o reino de Deus sem a justiça não tem valor, tá certo? Não tem valor. Deus prometeu cumprir, fazer justiça a cada promessa. E não adianta os crentes andarem com o reino de Deus debaixo do braço. Não adianta nós professarmos crer na palavra, se nós não virmos a justiça de Deus cumprindo aquela palavra, nós perdemos o reino de Deus. Nós perdemos a justiça de Deus. Amém? Todas as nossas bênçãos, meus irmãos, está condicionada a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas tomam isso como uma promessa de coisas materiais. Isto vai muito mais além de que promessas materiais. A felicidade, a satisfação, o gozo e a alegria que o ser humano tanto procura, meu irmão. Este gozo que você deseja, esta alegria, essa satisfação plena, este gozo absoluto na vida cristã, se você não tem, é porque você não tem a justiça e o reino de Deus na sua vida. Porque no instante em que você buscar a palavra de Deus e cumpri-la na sua vida, todas estas coisas serão acrescentadas. Amém? Todas, a alegria que você procura, a satisfação, a cura divina, todas as bênçãos que você procura, você deve buscar primeiro o reino, a palavra de Deus, mas também o cumprimento de cada promessa. Então você tem o reino de Deus estabelecido por Jesus, quando ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aquilo era o reino de Deus. Jesus era o reino de Deus no meio dos judeus, cumprindo, fazendo justiça ao Velho Testamento, mas ele também estava estabelecendo um reino de promessas para a era gentia que viria, tá certo? E quando ele prometeu isso, as pessoas deveriam esperar por isso. Cadê aquele que vai restaurar todas as coisas? Cadê o Elias que vai restaurar todas as coisas? Feliz é o homem e a mulher que pôde ver Deus fazendo justiça quando ele enviou o profeta, quando ele enviou Malaquias 4, 5, ele estava fazendo justiça a Mateus 17, 11, entrando em cena um profeta para tomar a doutrina apostólica que havia sido deixado pelo povo religioso, e ali estava William Branham pregando o verdadeiro batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo justiça a Mateus 17, 11, cumprindo Mateus 17, 11, restaurando a doutrina apostólica, quando ele traz para nós o verdadeiro pão asmo, a verdadeira ceia com vinho forte, com lava-pés. Ali está manifestado na minha vida, na sua, que cumprimos isto, a justiça de Deus. Sabe por que você é feliz? Eu sou feliz e satisfeito, porque eu tenho a justiça de Deus na minha vida. Eu tenho o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, irmãos.
As pessoas deveriam abrir os olhos, a mente. As pessoas não são felizes porque não buscam o cumprimento da palavra na sua vida. Elas pensam que tem o reino de Deus, crendo numa promessa. Quando ela se cumpre, se a pessoa não vê, ela não tem nem o reino de Deus na vida dela. Porque o reino de Deus depende da justiça de Deus. Tá certo? Jesus dependeu de Brana. Porque Jesus era o reino da promessa. Mas Brana era a justiça, o cumprimento de cada promessa deixada pelo Senhor Jesus. Você vê por que Jesus precisa de Brana? Não é o homem, não. Jesus não precisa de nenhum de nós. Jesus não precisa de ninguém para cumprir sua palavra. A Bíblia diz que ele é capaz de destas pedras levantar filho a Abraão. Se eu e você não crermos, Deus é capaz de transformar estes bancos de tábua para servir e crer na promessa dele. Se eu e você não dermos um aleluia, um glória a Deus, um amém para o cumprimento da palavra, Deus vai levantar dos postes, das paredes, homens que possam ver a justiça de Deus em cumprimento. Feliz é eu e você que podemos dizer amém a Apocalipse 10:7, Apocalipse 10 do 8 ao 11. Feliz é o homem e a mulher que diz crer no profeta e pode receber Apocalipse 10 do 8 ao 11, meu irmão. A felicidade nossa, a nossa satisfação, o nosso gozo está em ver a revelação da palavra, porque a revelação da palavra é a manifestação da justiça de Deus na nossa vida. Sabe por que somos felizes e satisfeitos com esta promessa? Porque nós obtivemos não só o reino de Deus, mas o cumprimento, a justiça de Deus. Amém? Pode você ver isto? Então veja, ele deixou na ilha de Patmos um reino de promessas, visões, símbolos para João. Deus veio fazendo justiça e cumprindo a palavra nesta última era. Quando Deus prometeu que quando chegasse a última era, ele enviaria o 7º anjo para cumprir toda a justiça das promessas das eras. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, irmãos, quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, como diz a Bíblia, manifestou o seu ministério, Deus fez justiça e cumpriu cada uma das suas promessas. Você sabe que Deus deixou uma grande promessa ao terminar de estabelecer o seu reino em Mateus 24. Se você ler Mateus 24, Deus estava estabelecendo ali um reino de promessas, para um reino de 7 eras gentias. E uma das últimas promessas que ele deixou ali, Mateus 24, 36, o dia e hora do retorno dele, nem o filho, nem ele sabia, é unicamente o pai. Mas a Bíblia diz o quê? Nos dias da voz do 7º anjo, aquele segredo se cumpriria. Porque se você ler com cuidado a promessa, a Bíblia, e ver o reino, nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá o segredo. Não diz segredos, porque o segredo é a vinda de Cristo na terra. Quando Cristo viria, todos os mistérios seriam revelados. Por isso não diz ali, na voz do 7º anjo, os segredos seriam revelados. Não, primeiro se cumpre o segredo. Primeiro Deus faz justiça a Mateus 24, 36. Apocalipse 10 é o 7º selo, é a volta do Filho do Homem, o dia e a hora que ninguém sabia. Deus fez justiça a Mateus 24, 36. Nem o Filho, unicamente o Pai, mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, o 7º selo, faria justiça a essa grande promessa que o povo está esperando ainda. Tá certo? O povo tem o reino, que ele voltaria. Mas e a justiça do cumprimento? Que ele voltou. Tá certo? Nós criamos na promessa de que Jesus retornaria à terra. Mas se nós não vemos Apocalipse 10 cumprindo, fazendo justiça a esta promessa, de que adiantou você esperar? Então Deus, na voz do 7º anjo, ele fez justiça
na vinda do sétimo anjo, ele cumpriu todos os mistérios da Bíblia. Amém? Por isso, irmãos, bem-aventurado é os que têm fome e sede da revelação, da manifestação da palavra, porque eles serão fartos. Sabe por que você está feliz, contente? O seu coração está farto, cheio da revelação? É porque você tinha sede e fome de justiça. Amém? Então, irmãos, bem-aventurado foi quem? Foi João. João foi um bem-aventurado, porque João teve sede, fome da justiça de Deus. Ele foi ao anjo: dá-me o livrinho, dá-me a justiça de Deus, porque é isto que é o livrinho aberto. É a justiça de promessa que Deus deixou, que na voz do sétimo anjo ele cumpriria a promessa de sua vinda, tá certo? Ele revelaria os mistérios dos 7 trovões. E João estava com sede e fome, ele foi ao anjo e tomou esse livrinho. E ele comeu estas revelações, ele comeu o cumprimento de cada profecia, tá certo? Mas a João foi proibido de escrevê-la, né? Quando você vê João ali, né? Você vê João tomando o livrinho, ele foi proibido. Mas na voz do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus. E quando novamente Deus manda João ao anjo forte tomar a justiça, o livrinho aberto das promessas que ele deixou por toda a Bíblia, o reino de Deus, João é cheio daquelas promessas. João é farto da justiça de Deus. E João agora passa a profetizar de novo e mostrando para aquela igreja eleita que na voz do sétimo anjo se cumpriu todo o mistério de Deus. Tá certo? Na voz do sétimo anjo, os 7 trovões fizeram a justiça de cada promessa do reino de Deus. Você que sabe o que é os trovões? Sabe o que é os trovões? É a justiça de Deus cumprindo cada promessa, revelando cada mistério que estava escondido no livro. Tá certo? Que nós não sabíamos. Que nós aqui, por 20 e 30 anos, ficamos esperando só o reino de Deus, e nós não tínhamos a justiça de Deus. Deus já havia feito justiça em 28 de fevereiro de 1963. Deus fez justiça à promessa de sua vinda. Deus fez justiça à promessa de Apocalipse 3:12, 2:17, que ele revelaria seu novo nome. Tá certo? Deus fez esta promessa de que ele retornaria, e nós não sabíamos. E ele já tinha feito justiça a isso, né? E foi escondido, porque o próprio irmão Branham foi proibido, né? A terceira etapa, meu irmão, é o cumprimento de todas as profecias. A terceira etapa é o 7º selo aberto que nós não sabíamos, né? Nós estávamos esperando a abertura do 7º selo, como muitos têm a promessa de que Deus revelaria o 7º selo. Eles estão esperando este cumprimento. Deus já cumpriu em 1963, 28 de fevereiro. Branham diz: Apocalipse 10 era o 7º selo. Tá certo? Aqui está a justiça. O 7º selo foi aberto na voz do sétimo anjo. Proibido por Deus do irmão Branham mostrar isso para nós. Tá certo? Mas você sabe que nós tínhamos uma promessa deixada pelo próprio irmão Branham de que a noiva teria um ministério. Tá certo? E depois do ano 2000, Deus fez justiça a esta promessa. Tá certo? Quando nós ouvimos João profetizar de novo, mostrando para nós que o Cordeiro tinha saído do trono, aquilo era a justiça de Deus na vida do 7º anjo. Quando João profetizou para nós que o novo nome era Branham, aquilo era a justiça de Deus cumprido na voz do 7º anjo. Tá certo? Quando João profetizou e mostrou para nós que a era de Laodiceia tinha terminado, aquilo já tinha sido cumprido na voz do 7º anjo. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E nós estávamos esperando a promessa da terceira etapa. E Deus já havia feito justiça, cumprindo a terceira etapa, como ele prometeu para o William Branham.
tá certo? 20 anos, 30 anos, crendo que o Elias viria, e que ele veio, e que prometeu que ele introduziria o Messias, porque a mensagem dele precursaria a segunda vinda de Cristo. Nós estávamos aqui 20, 30 anos, crendo nesta promessa, mas Deus já tinha feito justiça em 1963, quando ele retornou em uma nuvem, tá certo? Como ele havia prometido. Ele estabeleceu no coração ali daqueles galileus: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu há de vir do mesmo jeito que subiu. O povo está esperando isto, só tem a promessa de que adianta. Nos dias da voz do sétimo anjo, um anjo forte desceu vestido de uma nuvem, pisou no mar e na terra, e 7 vozes de 7 trovões fizeram justiça a essa promessa. Jesus Cristo voltou em uma nuvem de anjos, 7 anjos, 7 teofanias, o 7º selo o trouxe para a terra. Jesus fez justiça à promessa de sua segunda vinda. Mas cadê os eleitos que têm fome e sede de justiça? Cadê a igreja João para comer isto e profetizar isto para o povo? Por isso, João aparece em cena com o ministério da esposa de Cristo, tá certo? João, ao pregar para nós, o ministério do pastor Osmar, olha, irmão, mostrou para a igreja, mostrou para nós, que nos dias da voz do 7º anjo, se cumpriu o segredo de sua vinda, se cumpriu o novo nome de Deus, se cumpriu todas as promessas que ele deixou para a igreja. Não está você feliz nesta noite? Brana foi a justiça de Deus, cumprindo, irmãos. Jesus foi o reino de Deus, tá certo? Jesus foi o reino de promessas deixada para a igreja gentia, mas Brana foi a justiça de Deus, cumprindo cada promessa que ele deixou. Sabe por que você teve esta chance de ouvir João profetizar? É porque você tinha fome e sede de justiça, certo? Você tinha desejo, você tinha fome pela revelação de algo mais, porque o próprio irmão Brana diz: primeira e segunda etapa não vai nos levar no arrebatamento, tá certo? E aqueles verdadeiros eleitos que têm fome e sede da justiça de Deus, esperavam, tinham fome por algo mais, que desse a eles essa plena satisfação que nós temos hoje. Irmão, eu não tenho ansiedade de mais nada. Meu coração está farto como o coração de João, repleto deste livrinho aberto. Eu não tenho mais sede de mais nada, porque eu vi a justiça de Deus na vida do 7º anjo, cumprindo todas as promessas, certo? Novo nome para mim não é mais reino de Deus, é a justiça de Deus no ministério do 7º anjo, tá certo? A justiça de Deus, em Apocalipse 2, 17, 3, 12, a justiça de Deus é B-R-A-N-H-M, Bran. Quando Bran surge em cena, ele é a justiça desta promessa de Apocalipse 3,12. Amém? Então, irmãos, nós somos o povo mais feliz da face da terra, né? Por mais de 20 anos, nós esperávamos o cumprimento. As pessoas até desistiram. Tem pessoas que desistiram. Não crê mais nem o William Branham, porque ficaram só com o reino, só com as promessas, tá certo? Mas você precisa do reino. Você precisa de Jesus, mas você precisa de Brana, tá certo? Por isso o próprio profeta diz: Brana, a palavra de Deus aperfeiçoada. Brana é a justiça de Jesus. Brana é a justiça, o cumprimento de tudo aquilo que Jesus disse e prometeu para João na ilha de Patmos. Brana veio e fez justiça ao capítulo 24 de São Mateus, 24, 36, Brana o 7º selo, porque o profeta diz o quê? Cada mensageiro é um selo. E se Brana é o 7º selo, ele cumpriu na vida dele a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º. Diz, irmão Brana, vigie bem o 7º. Foi. Ele não disse vai. Foi, almas encarceradas. Vigie bem o 7º.
foi a vinda do Senhor. Foi a justiça de Deus cumprindo Jesus. Mateus 24, 36. Você não pode ter o cumprimento das palavras de Jesus sem Brana, porque Brana é aquele que ele prometeu, aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Então, quando você olha no capítulo Apocalipse 10, deixa eu terminar isso aqui, Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da última trombeta, nos dias do ministério do sétimo anjo, se cumprirá Mateus 24, 36. Deus fez justiça quando enviou William Branham, o sétimo anjo, para trazer para nós a terceira etapa, porque é na terceira etapa que todo o mistério de Deus é consumado. É na terceira etapa que o livro foi aberto. É na terceira etapa que Jesus voltou em carne humana. É na terceira etapa que o Cordeiro saiu do trono. É na terceira etapa que a era terminou. É na terceira etapa que o novo nome de Deus foi manifestado. Amém? Você não está feliz? Terminando aqui, Jesus foi a justiça de Deus para os judeus, mas Branham foi a justiça de Deus para nós, os gentios. Os mensageiros foram um reino, teve um reino de mensageiros, né? De 7 eras, 2000 anos. Mas quando o sétimo anjo entra em cena, é Branham. Ele foi a justiça para cumprir cada promessa que Deus deixou para este último dia. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a Jesus. E depois buscai a Branham, a justiça de Deus. Porque Branham é o último, Jesus é o primeiro. Eu sou o primeiro, Jesus. Eu sou o último, Branham. Eu sou o alfa, Jesus. Eu sou o ômega, Branham. O profeta diz, o primeiro ministério e o segundo ministério são iguais. Porque o primeiro ministério de Jesus é o reino de Deus. Mas o segundo ministério, Branham, é a justiça de Deus cumprindo cada promessa. Amém? Então buscai o reino de Deus, Jesus. E a sua justiça, sua palavra. Buscai também a sua justiça. Buscai Branham, o sétimo anjo. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, Deus fará justiça na vida, no nome de William Branham. Amém? Jesus é o reino, a palavra, a promessa. Mas Branham é o cumprimento, é a justiça de Deus. Amém? Não está você feliz? Porque você pôde comer este livrinho com João? Porque Apocalipse 10, do 8 ao 11, também foi a justiça de Deus para comer o livrinho e profetizar de novo. Quando Deus cumpre, quando Deus faz justiça, Apocalipse 10, do 8 ao 11, Ele cumpre, trazendo o ministério da esposa de Cristo. Nós, os eleitos, que estamos representados em João, somos fartos, bem-aventurados, é os que podem comer com João este livrinho. Nós somos fartos da justiça, da revelação dos mistérios de toda a Bíblia. Precioso Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, porque nós não temos só o reino do Senhor, mas temos a justiça do Senhor. O Senhor fez justiça quando trouxe para nós este grande profeta, Senhor, para cumprir todas as promessas do livro, Pai, e dar a esta igreja, no cumprimento da justiça de Deus, a fé de arrebatamento. Nós temos nesta noite, Pai, o seu reino e a sua justiça. Estamos felizes, somos gratos, Pai, porque não falta nada para nós. O Senhor acrescentou tudo na nossa vida. O Senhor disse que quando nós buscássemos Jesus, o reino de Deus, e buscássemos a justiça, Branham, todas as coisas seriam acrescentadas. E nós temos hoje, Pai, em nossa vida, plena satisfação, alegria, gozo, paz, porque tudo foi acrescentado na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.